Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus pelo privilégio de estarmos uma vez mais reunidos na casa do Eterno para glorificarmos o nome dEle, para aprendermos da Sua palavra. E nesta manhã quero tributar uma palavra de gratidão à vida dos nossos pastores, nosso bispo Oídes, pastor Samuel, pastor Eliseu, e em especial o pastor Itamar, bem como toda a diretoria que compõe essa EBD tão abençoada, por nos franquear a oportunidade para que possamos estar juntamente com os irmãos, estudando a palavra do Senhor. E hoje nós temos um tema tão conhecido, que é o amor de Deus. Porém, me deparei com um livro chamado A Difícil Doutrina do Amor de Deus. E aí eu fui entender por que o irmão argumentava para que ele pudesse sustentar um título do livro dessa forma. E como ele é um livro um pouco mais técnico, aí ele põe as suas fundamentações no final do livro. Eu acabei concordando com ele, porque embora seja tão ensinado facilmente, mas quando você começa a mergulhar um pouco mais para tentar compreender sobre esse amor que não é comum, que é tão diferente daquilo que nós conhecemos, o amor de Deus na sua essência, o amor de Deus, quando nós tentamos pelo menos vislumbrar ou arranhar um pouco da superfície do que é esse amor, às vezes entendemos a dificuldade de pelo menos chegar perto. Mas vamos tentar nesta manhã aprender aqui, usando como referência os textos, a nossa lição. Queridos, antes de entrarmos na lição, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um testemunho. Esta semana, nós fomos agraciados. Em 2014, quando mudei-me para Goiânia, a minha família tinha um objetivo em especial, porque minha menina, desde pequena, tinha um sonho de fazer medicina. E como era do interior, lá de Minas Sul, os irmãos sabem, é mais difícil, não é? Até mesmo os recursos no quesito de educação. E aí nós mudamos para que pudesse dar um suporte maior para ela aqui em Goiânia. Esse foi o principal objetivo nosso. E Deus nos abençoou muito. Essa semana nós recebemos o resultado do Enem, e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, ela foi aprovada no vestibular de medicina. Graças a Deus. A minha filha Beatriz, fica de pé, Bia. Minha filha Beatriz, ela foi aprovada no vestibular de medicina, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E aí nós já estamos assim, né? Estamos igual a mulher grávida, né? Ansioso pela dor do parto, mas depois a gente fala, o coração partido vai ter que despedir, mas se alegra depois do rebento nascer, sabendo que é uma coisa boa e Deus está no comando, abençoando. Deus abençoe minha filha. Ela congrega ali com o pastor Dorivan, né? Quando nós chegamos para cá, tinha muita gente de Minas Sul ali na congregação e já abraçou e falou, não, você não vai sair daqui não. Mais uma bênção, Deus abençoe. E aí nós estamos muito felizes, irmãos, por Deus nos ter concedido essa vitória. Não é fácil, é um vestibular muito difícil, muito concorrido, e Deus nos agraciou, né? Durante tantas notícias ruins que nós estamos vivendo, Deus aí nos abençoou, porque Ele é Deus. Como diz Paulo, o querer e o efetuar pertence a Deus. Quero também mandar um abraço ao pastor Serafim de Montevideo. Ele é um amigo meu, e sempre que ele pode, ele assiste ao vivo as EBDs, e aí ele sempre fala, pastor, dá um alô para a gente quando você estiver ministrando. Então tá bom, pastor Serafim, Deus abençoe a sua vida. Ele assiste mesmo depois das gravações, ele vai lá e faz questão de fazer anotação. Eu o conheço pessoalmente e ele é muito dedicado, ele faz anotações, vê umas 2, 3 vezes e é bem dedicado. Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão. E a todos os internautas que estão nos acompanhando. Queridos irmãos, então vamos entrar na nossa lição, o amor de Deus. Ora, quero aqui destacar um versículo bíblico, em especial 2, um no Velho Testamento e um no Novo Testamento. O do Novo Testamento eu acredito que as criancinhas conhecem de cor e salteado, não é? João
o evangelista escreve no capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o outro versículo que eu quero destacar, Jeremias 31, 3, que diz: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Queridos irmãos, o amor de Deus é um dos atributos divinos, ou das qualidades divinas. Está, segundo a teologia sistemática, só para a linha de raciocínio, tá? Ele está dentro dos atributos morais, ou os atributos comunicáveis, cognoscíveis, que o homem consegue reproduzi-lo, mesmo em pequena escala. E nos atributos morais nós encontramos pelo menos 3, de forma genérica, de forma geral, que é a santidade, a justiça e o amor. Algumas referências você vai encontrar como benignidade ou bondade. E aí o amor fazendo parte de um subgrupo. Quando nós perguntamos o que é o amor na Bíblia, e eu quero ficar com essa definição, Paulo em Colossenses, ele diz, no capítulo 3, versículo 14, que o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. O versículo vai dizer, sobretudo, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. E aqui nós temos, no primeiro texto em grego, a palavra ágape, aí você vai ter uma variação de pronúncia, agape, HP, mas geralmente a gente sempre ouve ágape, tá? Não se preocupe com a pronúncia não. O importante é tentar trazer o que isto representa no texto bíblico. Quando nós estamos folheando o Velho Testamento, pelo menos 2 palavras se destacam. Ahavá, que é o amor sentimental, o amor emocional. E a segunda palavra que é mais utilizada quando pensada por Deus. Resedi, ou resed. No versículo que eu escolhi, aparece de fato as 2 palavras, só que para que os irmãos tenham ideia. Na primeira vez que Jeremias diz o amor eterno, a palavra aqui é ahavá. Na segunda vez, quando ele chama e diz, também com amável benignidade, aí ele usa a palavra resed. Por quê? Esta palavra, embora tanto em português quanto em hebraico, não consiga trazer em sua totalidade a expressão amor de Deus, tamanho é a dificuldade dos idiomas. E aí nós encontramos comumente os escritores sagrados usando esta palavra para associar a bondade de Deus, porque remete a um Deus de aliança, remete a um amor de pacto, isso no Velho Testamento, aonde pela sua força, continuamente o Senhor garante ou sustenta todas as coisas. Quando nós pensamos isso no Novo Testamento, nós vamos encontrar na Bíblia pelo menos 3 palavras gregas para definir o amor. E uma 4ª palavra não está na Bíblia, mas as pessoas no mundo grego era muito conhecido. Eros não está na Bíblia, tá? Não se encontra na Bíblia a palavra Eros. Mas no mundo grego tinha essas 4 palavras. Eros, que estava relacionado o amor de um homem com uma mulher. Aí você vai encontrar na Bíblia storge ou storge, que muitas vezes é traduzida por afeição, porque é um sentimento familiar. E comumente na Bíblia você vai encontrar filos, né? Não sozinho, mas também de forma composta, que está ligado a uma proximidade, um relacionamento ao ponto de, muitas vezes pode ser traduzido como companheiro, como amigo.
E a quarta palavra que nós encontramos, que aí traduziram em algumas versões brasileiras para caridade, é ágape. Por quê? Eu até sempre tive essa curiosidade, quando eu estudava sobre a palavra caridade, por que nas traduções usava a palavra caridade? E é certo, de forma assim, meio que pacificada, não traduz por amor, para que traga uma ideia de amor em ação. Daí porque sempre utiliza caridade. Em algumas partes você vai encontrar. Você encontra o contraste das duas, tá? Mas tanto quando a gente pensa na parte filológica da Bíblia, tanto filos quanto ágape muitas vezes se encontram e se tornam sinônimas e são paralelas, mas convencionou-se utilizar ágape como o amor divino, ou o amor de Deus, principalmente porque João faz muito o uso desta palavra. E como a nossa lição de hoje, ela está baseada, em especial, na primeira carta, no capítulo 4, também, quando você vai no capítulo 3 do Evangelho de João, você vai encontrar essa palavra com muita facilidade. Isso aqui é só uma parte para trazer um conceito geral, mas vejamos, separei aqui alguns pensamentos sobre o que é este amor, uma vez que agora os irmãos têm a noção. O amor é o resumo dos princípios morais de Deus para a humanidade. Ainda coloquei como, é a manifestação suprema e mais gloriosa da bondade. E ainda, o amor é a perfeição de Deus pela qual ele é movido eternamente a sua própria comunicação. Quem diz isso é Lois Berkhoff. Aí nós temos, o que é o amor? O amor de Deus é um exercício da sua bondade para com os pecadores, individualmente, por meio do qual, tendo se identificado como o bem-estar dessas pessoas, entregou-se o Filho para ser o salvador delas, e agora as leva a conhecê-la e a desfrutá-lo, em uma relação de aliança. Parker que escreve sobre isso. E eu trouxe um pensamento de Arthur Pink, que é um pastor conservador, foi um pastor conservador. Ele diz o seguinte: nenhuma língua pode expressar plenamente a infinidade do amor de Deus, e nenhum intelecto pode compreendê-lo. E aí ele cita Efésios 5:9, quando diz, pois excede todo o entendimento. As ideias mais amplas que na nossa mente possa conceber acerca do amor divino, estão infinitamente abaixo da sua verdadeira natureza. Ora, queridos, isso eu concordo com ele, porque por mais que tentemos nessa manhã explicar o amor de Deus, lembre-se que é um atributo dele. É como se você tentasse explicar Deus. E explicar Deus, irmãos, não é fácil, não é? Mesmo porque se o homem conseguir explicar Deus, pela lógica, ele deixa de ser Deus. Por isso que atribui como um axioma. Eu tenho que acreditar nesse Deus, sentir esse Deus, ser transformado por esse Deus, mas eu não consigo explicar Deus. Porque eu sou a criatura e ele é o Criador. E nessa minha pequenez, a minha mente não suportaria, por mais que eu conjecturasse, por mais que eu imaginasse, por mais que eu elucubrasse, uma visão genuína em sua totalidade do amor de Deus. Então, quando na primeira parte da lição nós temos o amor é a essência da natureza de Deus. Ora, João, 2 vezes ele diz aqui, no capítulo 4 da sua epístola, que Deus é amor. Deus é amor. E João faz 3 afirmativas sobre a natureza de Deus, e é muito comum quando você vai estudar sobre essa questão do amor divino. A primeira afirmativa de João, capítulo 4 do Evangelho, quando ele diz que Deus é Espírito.
E aqui depois nós vamos encontrar nessa carta quando ele diz que Deus é luz e Deus é amor. Eu particularmente gosto muito dos escritos de João, porque existe uma preocupação de João em explicar um pouco mais detalhado determinadas coisas. Então ele gosta de definir, ele gosta de esclarecer, ele coloca 2 pontos e explica determinado tema. Se você pegar em especial no capítulo, esse capítulo que nós estamos estudando, o capítulo 4, ele vai fazer várias definições e explicações. É como se você lesse a Bíblia com nota de rodapé. João sempre tem essa preocupação. Quer ver uma coisa simples que João coloca para explicar? Uma certa feita, os homens estavam com Jesus, e João faz assim, ó. Ninguém precisou dizer nada, porque Jesus sabia o que tinha no seu coração. Ó, João, para que colocou essa nota de rodapé? Mas ele escreve. Outra vez, ele fala sobre Judas. Ele não estava preocupado, ele diz o seguinte, que Judas não estava preocupado com os pobres, porque ele tinha bolsa. Então ele faz notas no seu evangelho explicativas para que haja uma compreensão maior. E não é diferente quando ele fala sobre os atributos divinos e a sua natureza, para que possamos ter pelo menos uma compreensão desse Deus. E pensando no seu amor, é a essência de Deus. Não dá para dizer, Deus é amor, mas um amor relativo. Deus é amor, mas um amor na visão humana. Porque quando nós pensamos no amor, é difícil não cairmos no conceito humano. Por quê? A gente quer atribuir emoções e sentimentos ao amor de Deus. E quando nós fazemos isso, existe um embate emocional de 2 atributos de Deus que são conflitantes quando se pensa no homem. Quais são? Amor e ira. Para o homem, nós entendemos que quando eu estou irado, eu não amo. E quando eu amo, eu não estou irado. Mas na Bíblia, você vai entender que Deus não age desta forma. São atributos que pertencem a Deus, que Ele usa de maneira perfeita. E quando nós pensamos neste amor divino, como um atributo desse Deus, é inerente a Deus. Não dá para dizer que exista amor fora de Deus. Não dá para dizer que Deus é o amor. Não, Deus é amor. João não usa nenhum artigo aqui para definir, ele já usa o verbo de ligação e pronto, acabou. Deus é amor, porque é essência, faz parte de Deus. E quando nós pensamos neste amor, o irmão da nossa coloca aqui, Deus é o próprio amor, e diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu trouxe aqui uma referência de um teólogo, Francis Torrent, que ele diz o seguinte, o amor flui da bondade pela qual Deus se comunica à criatura. E por assim dizer, que unir-se a ela e fazer-lhe o bem, mas de modos e graus diversos, segundo a diversidade dos objetos. Daí, geralmente, fazer-se uma tríplice distinção do amor divino. Primeiro, aquele que pelo meio do qual ele entende as criaturas, chamando de amor da criatura. Segundo, aquele pelo meio do qual ela abraça os homens, chamando de amor aos homens. E o terceiro, aquele que é especialmente exercido para com os eleitos, chamado de amor de eleição. Deus, Ele é a origem, Ele é a fonte do amor. Não existe amor fora de Deus. Olha o que João diz. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós nos amamos, porque quando nós pensamos em amor, automaticamente somos levados a esperar uma troca. Como assim? Paulo, em especial, quando ele fala aos romanos, ele faz questão de pontuar isso. Que ninguém morreria por um bandido, que ninguém morreria por um meliante, não é? Mas Deus morreu por nós. Aí no capítulo 5, verso 8, ele fala que Deus morreu por nós na nossa condição de pecadores. Porque o amor divino, ele não espera a troca, ou ele não está aguardando que a parte amada tenha uma ação. E isso nos mostra a diferença do amor que nós temos.
Quando nós reproduzimos em nós o amor de Deus, nós sempre esperamos alguma coisa em troca. Mas Deus não esperou. Daí porque João, embora ele traga dessa maneira muito simples, mas não vai dar para aprofundarmos nessa afirmativa dele, não foi eu e você que amamos a Deus e Deus nos amou, não. Quando João fala, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Uma ilustração por Donald Carson, ele diz o seguinte, para compreender, por isso que ele cita sobre a dificuldade da doutrina do amor de Deus, ele diz, quando eu penso no amor divino, eu tenho dois cenários. O primeiro cenário, um casal que está apaixonado na praia e olha para sua esposa, olha para sua esposa e te diz, eu te amo, você é lindo, você é belo, etc e tal, você fez isso, fez aquilo, eu te amo. Aí a gente pensa, isso é amor, né? Aí ele nos leva para a seguinte realidade, Deus quando nos amou, é como alguém que olha para outra pessoa e não acha virtude alguma, não acha qualidade alguma, diz, rapaz, você é feio, você é terrível, você dá trabalho demais. E lá no final, escreve, fala assim, apesar de tudo, eu te amo. Embora Deus não use apesar, tá bom, irmão? Entendeu a diferença do amor de Deus? A gente é levado nessa primeira fase, igual eu amo porque você é lindo, porque você é belo, e aí você entra no belo, não é? Escrito por Agostinho, que ele tem essa conotação, que a gente só pode amar aquilo que a gente admira, ou aquilo que a gente se deleita. Mas no amor de Deus não é assim, irmãos. Deus não achou qualidade alguma em mim e em você, para que pudesse nos amar. Ele não esperou reação alguma, nem minha, nem sua, dizendo, eu vou te amar porque você vai me amar. Não, eu te amo, pronto, acabou. Porque aí cai na vontade soberana de Deus, tá? Deus nos ama independentemente das nossas qualidades e dos nossos defeitos. Uma prova disso, Deus queria trazer uma mensagem ilustrativa para o povo de Israel. Então, levantou o profeta Oséias. E o que é que ele fez? Casou com a prostituta. E essa prostituta o abandonou e ele foi lá e buscou essa mulher de novo. Mas ele era um profeta. Por que ele fez isso? E Deus começa a mostrar para Israel dizendo, da mesma forma eram vocês. Vocês estavam lá, perdidos. Eu chamei do Egito quando vocês eram meninos. E vocês me esqueceram. Aí Deus fala assim, eu vos atraí com cordas do coração, com corda de amor vos envolvi. E mesmo assim me deixaram. É só para que Israel pudesse compreender que o amor de Deus independia das ações ou qualidade de Israel quando Deus o amou. Mas, depois de ser chamado, demandava uma postura, que é isso depois a gente discute no segundo momento. E aqui nós encontramos João trazendo esse contexto. Deus nos amou primeiro, pronto, acabou. Agora, no tópico 1.3. Modos de Deus demonstrar o seu amor. E aqui eu vou pegar emprestado, só de forma didática, o que Donald Carson escreve. Ele traz pelo menos 5 formas de Deus demonstrar esse amor. A primeira forma é o amor trinitariano, é Deus na Trindade, amando mutuamente. A segunda forma é o amor providencial de Deus, onde Deus ama os homens de modo que providencia e sustenta este mundo, independentemente se é crente ou não, porque o sol nasce para os justos e para os injustos, a chuva vem para todos, a colheita para todos. Deus não diz, vai nascer feijão só na roça dos crentes. Não. Vai nascer feijão na roça de todo mundo, desde que plante. E aí chama de o amor providencial. Nós temos o terceiro, que é o amor sacrificial, que é o amor fervoroso.
aonde nós temos o convite de João 3,16. O quarto, o amor que é dirigido ao povo de Deus. E aqui esse amor, ele é de forma diferenciada do primeiro do amor. Por quê? Porque Deus, depois que chama o homem, Ele quer que o homem tenha experiência com Ele. É por isso que Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E esse amor divino para com aqueles, existe um propósito. Aí Paulo vai dizer o seguinte: para que possamos chegar à perfeição, tendo conhecimento fundamentados e arraizados ou arraigados no amor de Cristo. Para que possamos compreender, aí Paulo vai dizer assim, a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus. Um homem que está no pecado não consegue ter esse acesso dessa forma. Mas, e a quinta forma, é o amor de Deus voltado ou dirigido ao povo de Israel. Assim, conclui esse ponto. O amor de Deus se revelou no Filho. E aqui nós vamos para o amor de Deus, não fica no campo das ideias. O amor de Deus, ele é demonstrado. João, ele aproveita isso para fazer um trocadilho. Não amar só de palavras, mas em obras. Glossa e ergon. E aí ele usa como referência o amor de Deus. E quando João fala que Deus nos amou e nós agora amamos, e João começa a discorrer uma linha de paralelismo, dizendo: Deus nos ama, nós agora temos que amar como Ele nos amou. E amar quem, João? O nosso semelhante. E João diz, e nisto é conhecido o amor de Deus, que Cristo morreu por nós. João não fala do amor simplesmente no campo das ideias, mas o amor que foi praticado, que foi revelado, um amor salvífico. Deus não disse, eu te amo, Deus demonstrou que nos ama. É isso que João queria dizer. Deus demonstrou que nos ama. Como assim, pastor? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui nós encontramos, o amor de Deus se revelou no Filho, Deus doou o seu Filho unigênito, e aí o versículo 16 do capítulo 3 de João, que eu acho que resume a Bíblia. Eu lembro, pensando aqui comigo, uma vez que, falando com um amigo meu que era ateu, e de repente, no meio da conversa, ele falando, etc e tal, e aí eu usei como argumento, justamente, ele era casado, e eu observei isso. Eu falei, escuta, como é que você é casado? Ele perguntou assim, como assim? Falei, bom, você é casado. Você casou por uma necessidade ou porque você gosta da sua esposa? Porque você ama a sua esposa? Aí ele falou assim, olha, porque eu amo minha esposa. Eu falei, então como é que você consegue compreender uma coisa que é subjetiva? É engraçado isso, né? Como você consegue explicar isso? Tem como tocar no amor? Tem como descrever o amor? Não, tem como vivenciar, tem como sentir, tem como compartilhar. Porque ele tem que ser prático. Aí eu encerrei a conversa, a mulher dele chegou, porque eu falei, se ele der uma resposta do tipo, eu casei por necessidade, vai arrumar uma confusão em casa. Se ele me der a resposta do tipo, eu casei por amor, eu queria que ele me explicasse o que era o amor. E aí eu queria fazer a mesma paralelismo com Deus. Falei, bom, se você pode explicar um amor, então por que você não acredita em Deus? Como você explica algo que está dentro de você, que você sente, não sabe o que é e não tem como explicar. Mas, enfim, continuamos amigos até hoje. Mas olha que interessante. Quando nós pensamos no amor de Deus,
Deus nos amou primeiro. E aqui eu quero dar um destaque. Deus nos amou incondicionalmente. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Em Oséias 11:4 diz: atraí-os com cordas humanas, com laço de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. E aqui, pensando no amor incondicional de Deus, temos que ter apenas um cuidado, porque Deus não colocou condições para nos amar, certo? É fato. Porém, não esqueçamos que Deus não é só amor. Deus, Ele é santo. É por isso que João, antes de começar a falar sobre amor, faz a afirmativa: Deus é luz. Falando da santidade, falando de um atributo em que Deus, como o governador de tudo, Ele habita na luz. E o fato dele nos amar incondicionalmente não quer dizer que tenhamos o direito de viver na escuridão ou nas trevas, porque seremos rechaçados pela justiça e pela santidade desse Deus. Deus nos amou incondicionalmente. Não colocou condição alguma para nos amar. Ele simplesmente nos amou porque Ele é Deus, ponto, acabou. Mas, Paulo usa aos Romanos da seguinte forma: porque estamos debaixo da graça, vamos pecar? Não é? Porque Deus nos amou incondicionalmente, que nós podemos fazer tudo porque Deus ainda nos ama. Vejamos, o amor de Deus, ele é singular. É um amor real, transformador e está disponível. O amor é uma semente. O autor da nossa revista coloca dessa forma. E o solo é o nosso coração. O amor precisa ser cultivado para que o seu pleno desenvolvimento. Precisamos cuidar. E eu trouxe aqui uma referência, um teólogo, um pastor brasileiro, que é Martinho Lutero Semblano. Ele diz, no seu livro de teontologia: não se trata da percepção de amor que varia entre as culturas, ou um amor platônico, ou como amor cego, insensível às reações opostas, mas transmite a noção de seu desejo de promover o bem-estar à sua criação, oferecendo-lhe perdão e transformação, resgate e regeneração. Esse amor condicional de Deus, ele também é, para mim e para você, uma oportunidade de sermos resgatados por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Há quem diga que esse é o maior versículo da Bíblia, porque Deus, o maior ser, aí começa, né? O mundo, o maior campo missionário, o amor, o maior sentimento, a doação, a maior dádiva, Cristo, o único Salvador, o maior presente que Deus poderia dar a esta humanidade. E quando você pensa neste amor incondicional, você tem que lembrar que ele foi sacrificial. Deus provou. E da mesma forma, quando nós nos direcionamos ou nos viramos para Deus, como uma resposta de gratidão a este amor, aí nós amamos. Aí João diz que nós amamos. Deus amou o homem numa situação. Eu gosto daquela parábola que Jesus conta sobre o homem que sai de Jerusalém e desce para Jericó. E o que Jesus confronta com
aquele doutor da lei são os valores dele e como ele enxerga ou vê o amor. De que maneira? Jesus diz, olha, espancaram aquele rapaz. Aí passa o músico, o levita, diz, epa, não é do meu grupo, não toca na minha banda, larga esse cara aí. Passa o sacerdote, diz, não é da minha igreja, não congrega comigo, não está usando, não. Larga esse cidadão aí. Aí vem o samaritano. Não existe o adjetivo para um judeu positivo para um samaritano. O judeu nunca vai dizer um bom samaritano, nunca ele diria isso, nunca. O samaritano era a pior pessoa para o judeu, era a pior pessoa. O contexto ali é o seguinte, imagine que um crente caiu na rua, e aí aparece o pior bandido do bairro, porque todo mundo passou por ele, e diz, eu vou te levar para casa. Coloca ele no hospital particular, paga as dívidas dele, e vira para o dono do hospital e fala, se precisar de mais alguma coisa, eu volto aqui e pago. Isso foi um choque para aquele doutor da lei, quando Jesus falou assim, e um samaritano olhou aquele judeu, abraçou, levou para casa. Aí o camarada quis sair pela tangente, dizendo, é verdade, tal, coisa e tal. Jesus fala, você compreendeu essa parábola? O homem fala assim, compreendi. Aí pergunta, quem é o meu próximo, Jesus? Olha, fugindo pela tangente, dando um de sonso depois que Jesus aperta. Porque Jesus queria mostrar que Deus nos amou na nossa condição de pecador e que eu, pelo menos, depois de ser liberto, salvo, tenho que ter um sentimento, embora a marca d'água do amor de Deus seja muito alta para que eu possa atingi-la, mas eu tenho que pelo menos refletir este amor, ainda que numa porção menor, quando eu me relacionar com os homens. A Jesus você conhece, vai agora, já que você conhece a lei, já sabe que tem que amar a Deus sobre todas as coisas, toda a tua força, todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo, agora vai e faz isso, rapaz. Aquilo é um choque, é um tapa, porque imagine você amar assim, é por isso que Paulo diz que é fácil nós amarmos quem amamos, mas amar quem a gente odeia? Amar quem você não quer bem? Amar aquela pessoa que você quer assumir, fala, queria se eu pudesse, eu riscava essa pessoa aqui, né, da minha vida, porque é uma perturbação de Israel. E esse é a visão do qual João espera, minha e sua, de ação enquanto servos de Deus. Esse é o amor de Deus. Agora vejamos, quando João fala, porque o Senhor, João não, aqui é a carta aos Hebreus, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Deus usa a sua justiça para provar o seu amor. E os atributos de Deus são perfeitos e equilibrados. Como nós somos amados por Deus, Deus não quer dizer que não vá usar conosco de justiça, ou nos açoitar. Ah, Deus não me ama. Por que Deus não te ama? Porque eu estou passando a prova. Deus não me ama. Por que Deus não te ama? Porque estou sendo repreendido. Deus não me ama. Por que Deus não te ama, crente? Ah, porque Ele não fala mais comigo. Olha a carta aos Hebreus. Não tem tempo, mas só dá uma passadinha no capítulo 5 do Evangelho de João, para explicar o amor de Deus no paralelismo humano. É interessante aquela abordagem de João, mas apenas para ficar aqui aos Hebreus. Deus açoita, corrige aquele que ama. E a conclusão deste versículo é bem simples. Chama de filho bastardo aquele que não aceita a correção. Deus nos amou, e Paulo diz que agora pela fé somos filiados a Ele, somos filhos dEle, e agora fazemos parte das bênçãos de Abraão, porém, Ele vai nos corrigir, porque assim como o pai corrige o filho, Deus corrige as nossas vidas. Assim como o pai, embora quando repreenda, chegue até mesmo bater no filho, ele não deixa de amá-lo. Pelo contrário, está fazendo isso para o bem do filho, para que não desvie da rota, não saia do direcionamento esperado ou desejado, mas que ele possa caminhar dentro daquilo que é proposto enquanto desejo, enquanto projeto, para que ela possa se dar bem.
essa criança e possa crescer. E a carta aos Hebreus, o escritor pega emprestado essa ilustração paterna e faz aplicação a Deus, porque o Senhor corrige o que ama. Corrige o que ama. E açoita a qualquer que recebe por filho. E é nosso ponto. O amor de Deus dura para sempre. Eu quero aqui lembrar aos irmãos que Deus é amor. E em relação ao homem, esse amor se revela no fato de Deus se permitir amar os pecadores. Isso é graça. O amor foi derramado nos corações dos cristãos. E quando Deus corrige, demonstra o amor pelos seus filhos. Eu esqueci de citar essa passagem de Romanos, que é como o homem recebe o amor. Aí Paulo explica. Ele é derramado em nossos corações pelo Espírito. E ele usa o particípio ali. Está derramado. Que dá uma ideia de forma completa. O amor de Deus foi derramado em nós de forma completa por meio do Espírito. É por isso que ele usa está derramado. Ou e não foi derramado. Tá? Quando Paulo cita isso. E aqui só caminhando para o final. O amor de Deus dura para sempre. E aí eu volto a Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Queridos, ao entendermos mais da natureza abrangente do amor de Deus, como declarado na palavra, nós agora podemos compreender um pouco mais daquilo que Deus fez por nós e, debaixo deste amor, possamos ter a revelação de Deus e colocar em prática o que este amor fez por nossas vidas. O capítulo 4 da Epístola de João, ele vai fazer essa introdução só para dizer que os irmãos deveriam se amar nesse mesmo amor, nessa mesma intensidade. Um amor não só sentimental, emocional, mas um amor prático por meios de obras. E que fosse um amor de aliança. Um amor aonde a pessoa se sinta segura, de maneira que não tenha a falha ou erro. No capítulo 13, aos Coríntios, nós temos ali as características do amor. Mas, na conclusão, temos as 3 verdades teologais, que diz que tudo vai passar, mas vamos permanecer 3 coisas. A fé, a esperança e mas o maior de todos é o amor. Por isso que Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição. Fiquemos de pé. Eu queria apenas citar aqui, que é o desejo do meu coração, Efésios capítulo 3, do 14 ao 21, que era o desejo de Paulo em relação à igreja. Olha o que ele diz. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo
muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém? Que possamos, irmãos, estar em Cristo Jesus, arraigados e fundados, para que possamos conhecer este amor de forma tão profunda e possamos mergulhar no amor de Deus, de maneira que, como diz Donald Stamp, eu gosto do que Deus gosta, eu ame o que Deus ama, eu desejo o que Deus deseja, eu rechaço o que Deus rechaça, eu deixo o que Deus deixaria, para que cada vez mais, como filhos de Deus, tenhamos em nós as características do nosso Pai e possamos dizer: eu sou filho de Deus. Como disse João, a prova disso é o quê? São as minhas palavras? Não, são as minhas ações e ações de amor. João diz que quando nós amamos, nós somos dele e ele está em nós. E que possamos viver isso todos os dias das nossas vidas. Amém? Ó Deus soberano, Deus eterno, Tu és grande, excelso, maravilhoso. Te rendemos graça, louvor e adoração. Pai querido, que o Teu nome seja sempre glorificado em nossas vidas. Senhor, nos ensina-nos, ó Pai Santo, a conhecer a Ti melhor, a desfrutar deste amor, a desfrutar das Tuas benesses, ó Pai, para que possamos viver um amor verdadeiro, com obras que glorifiquem o Teu nome, para que possamos, Senhor, testemunhar de Ti, daquilo que Tu tem feito em nossas vidas, daquilo que, por meio da Tua palavra, tem transformado os nossos corações. Senhor, que andemos em Tua presença, meu Deus, como os filhos da luz, que andemos em Tua presença como herdeiros do céu, Pai Santo, para que possamos mostrar ao mundo, por meio do nosso amor, que Tu estás em nosso meio, ser conosco e nos abençoa no nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe.